Nós estamos seguindo e retomando a nossa série Santificado Seja o Teu Nome. Estamos no quinto sermão ou na quinta parte da nossa mesma série. Deus é santo e Deus nos pede que sejamos santos, como sua igreja. E nós precisamos compreender como que a igreja reflete o nome do Senhor Jesus. Convido a se colocar de pé mais uma vez. Nós vamos passar o texto na tela, Efésios capítulo 6, versículos 26 e 27. Em reverência à palavra do Senhor, vamos ler juntos o que está escrito na tela. Prontos? Para a santificar, purificando-a por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Vamos orar? Coloque a sua mão no seu coração, peça a Deus para falar aos seus ouvidos. Pai, mais uma vez nos inclinamos diante da tua glória e da tua face, Senhor. Pedimos a Deus que o Senhor derrame sobre nós nesse instante unção, Senhor, do alto, para que possamos transmitir, Senhor, aquilo que o Senhor quer que nós venhamos a aprender. Sensibiliza os nossos ouvidos espirituais. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor quebre agora toda obra contrária à tua vontade. Todo pensamento seja levado ao trono da graça, obediente a Cristo. Pedimos a Deus que o Senhor fale conosco, Senhor, e nos encaminhe à tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus amados irmãos. Esse texto que Paulo fala em Efésios capítulo 5, versículo 26, trata-se de um compromisso. É o matrimônio entre o marido e a mulher. Uma figura típica que Deus está tentando apresentar, o mesmo relacionamento que é Cristo com a sua igreja. É muito fácil a gente entender que não existe um compromisso com o Senhor sem que você possa ter uma visibilidade, algo que seja capaz de transmitir a você aquilo que você pode entender como algo fácil para uma aplicação sincera, tanto quanto o casamento. A igreja, ela há de se casar com o Senhor Jesus. Essa figura mística que coloca-nos nesta posição como a noiva do Cordeiro, precisamos estar preparados para subir ao encontro do noivo. E a palavra do Senhor diz que a noiva precisa estar adornada e ataviada para entrar na presença do noivo. Vamos compreender como isso quer dizer. Quando a palavra diz para a santificar, purificando-a por meio da lavagem, aqui está trazendo a figura do homem, o cabeça, que tem um papel sacerdotal. E assim Cristo é o cabeça da igreja que vai purificá-la pela lavagem da água, pela palavra. Aqui não está falando diretamente do batismo, mas está falando como que figura da limpeza espiritual em que a água pode remover toda mancha, toda sujeira. É a renovação, é um compromisso de sermos novos em Cristo, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É muito fácil entender quando as mulheres, por exemplo, se colocam diante do espelho nas noites das núpcias ou das bodas, quanto que se enfeitam. Será que se pode imaginar que algumas são tão chiques que vão até um spa para gastar alguns dólares para poder ficar toda empetecada, arrumada, linda, cheirosa, preciosa, com todas as qualidades, porque é a noite de núpcias. Amém?
dá para entender que Deus quer falar também nesse mesmo aspecto em que a noiva do Cordeiro precisa estar devidamente adornada com o perfume de Cristo sobre ela, cujas suas roupas são vestiduras de justiça. São obras em que nos representa diante do Senhor. O papel da noiva é estar preparada para o noivo, sem mancha, sem ruga. As mulheres sabem que aparece uma rugazinha de vez em quando, é só colocar uma maquiagem e passou por cima. Mas a verdade é que o casamento, quando chega, a máscara cai. Quando passa o algodão, a ruga é revelada. Quando passa o pano, a toalha, aí aparecem as pregas de um lado ou de outro. E Deus não quer ter essa surpresa que temos algum tipo de defeito. Nem coisa semelhante, diz as Escrituras, porém santa e sem defeito. Uma boa notícia que eu tenho para a igreja é que a palavra do Senhor tem essa capacidade de transformar cada um de nós em noiva adornada. Diga amém. Nós vamos perceber o que o texto tem a nos falar, e mais do que isso eu queria convidar você para abrir sobre a ótica do papel do noivo, cuja noiva precisa estar interessada, porque imagine, no momento da corte em si, né? Antes mesmo de haver uma atração, aquela corte que aparece para que o casal comece a se atrair um ao outro, alguma coisa que provoca isso. Nós precisamos entender que quando geralmente as afinidades aparecem e se encontram, aí a notícia é sempre, né, aquela maravilhosa. A noiva começa a dizer, nós temos alguns pontos em comuns. Ah, ele gosta disso. Ah, ele gosta daquilo. E começa a conhecer e se aprofundar na intimidade. Ah, o que é que ele faz na vida? Aí ela começa a entender e ela se coloca como ajudadora no seu papel de noiva. A noiva que não se importa com a vontade do seu noivo, ela não é uma noiva legítima. Nós temos que aprender a entender que no período de cortejamento daquele que é santo dos santos, ele espera que nós possamos estar, vamos dizer, enternecidos pelo quem o noivo é. E melhor que a gente possa entender, em Lucas capítulo 4, eu não preparei para que fosse projetado, mas nós temos uns técnicos especialistas ali que ele pode projetar isso aí agora, ao vivo e a cores. Lucas capítulo de número 4, e os versículos 18 e 19, fala de um momento em que Jesus ele está se apresentando diante de uma sinagoga e ele está dando a conhecer o seu papel. Aqui vai ser um cortejo, em que a noiva vai conhecer o papel do noivo e se apaixonar por ele. Está assim escrito em Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Jesus estava citando o que está exatamente ipsilítere em Isaías capítulo 61, versículos 1 e 2. E talvez a gente vá mergulhar um pouquinho em Isaías capítulo 61,
porque essa era a única Bíblia na época de Jesus. Às vezes nós não temos apetite pela palavra de querer observar o Velho Testamento achando que ele se tornou antiquado, que ele está velho, que a letra é envelhecida, mas Jesus usou o Velho Testamento e ele o reiterou, mostrando para nós que deveríamos também ter um olhar como o noivo tem sobre a palavra de Deus. Ele determina ali naquele instante a sua responsabilidade diante do próprio Pai. E é isso que nós precisamos compreender. Vou abrir Isaías 61 e lerei todo o capítulo, são apenas 11 versos, e nós vamos entender agora a respeito do reino messiânico, porque essa é uma profecia messiânica. Diz assim o texto: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. A consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, olhos de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriormente destituídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os rebanhos de vocês. Estrangeiros serão seus lavradores e vinhateiros, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor. A noiva começa a tomar o seu papel aqui. Serão reconhecidos como ministros do nosso Deus. Comerão as riquezas das nações e se orgulharão do que era a glória delas. Em lugar de vergonha, vocês terão dupla honra. Em lugar da afronta, exultarão na herança recebida. Por isso, em sua terra, possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio a iniquidade do roubo. Em fidelidade lhes darei a sua recompensa e com eles farei aliança eterna. A posteridade deles será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos os que vivem reconhecerão que eles são família bendita do Senhor. Tenho grande alegria no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor diante de todas as nações. Nós vamos conectar essa mensagem agora sobre o papel de refletirmos o nome do Senhor Jesus em nossa vida. Lembrando que foi o livro de Isaías que Jesus abriu para dizer: nessa noite se cumpriu entre vós esta profecia. E ele, daí em diante, começa a ser aterrorizado por causa daqueles que odiaram o Senhor Jesus. Porém, a igreja não odeia. A igreja ama o Senhor Jesus. Vamos colocar alguns pontos. Evangelizar os pobres significa levar boas novas e esperança aos necessitados, espiritualmente ou materialmente. Curar quebrantados de coração significa consolar os aflitos e restaurar
os que têm o coração ferido. Proclamar libertação aos cativos, libertar os aprisionados espiritual ou emocionalmente, aqueles que estão algemados. Restaurar a vida aos cegos significa dar entendimento espiritual e visão àqueles que não enxergam a verdade. Proclamar o ano aceitável do Senhor significa anunciar o tempo da graça, a salvação e o favor divino. Jesus, ele não apenas viveu em santidade. Ele mandou a santidade. Ele manifestou e mandou que nós fôssemos santos. Ele manifestou essa santidade através da sua própria missão. A igreja que reflete o nome de Jesus não apenas ela deve evitar ou santificar-se com algumas coisas, mas ela deve expressar ao mundo a vontade daquele Senhor. Até aqui, nós falamos, queridos, sobre a santidade pessoal em toda esta série. Mas Deus não está formando apenas indivíduos santos. Ele está formando uma igreja santa. A oração que nós conhecemos desta série, santificado seja o teu nome, não é apenas individual, ela é coletiva. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós, não foi a mim somente. O teu reino, seja feita a tua vontade. Quando pede para suprir as nossas necessidades, Jesus ensina. O pão nosso, a coletividade já está incluída. Então, queridos, nós vamos olhar agora os pontos essenciais para que nós possamos entender como que a igreja irá refletir o nome do Senhor. Ponto de número 1. Jesus está preparando a sua noiva. Apocalipse capítulo 19, versículo 7. Diz assim: porque chegou o casamento do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se preparou. A igreja não é apenas uma organização, é uma noiva em preparação. Queridos, o que pode conectar ao entendimento dessa palavra é que a noiva, ela não apenas se prepara, ela carrega o propósito do noivo. Se Jesus veio para libertar, curar, restaurar, então a igreja santa, ela reflete isso. Uma igreja santa não é passiva. Ela continua a obra de Cristo na terra. Você pode repetir isso comigo? Uma igreja santa não é passiva. Novamente, uma igreja santa não é passiva. Ela continua a obra de Cristo na terra. Muito bem. Ponto de número 2. A santidade coletiva atrai a sua presença. Salmos 24, 3 e 4. Diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? É claro que os versículos que vão logo em seguida dão uma espécie de série de coisas. E eu sugeri a você que você abrisse o Salmo de número 24 para você entender pormenorizadamente aquilo que está escrito. Mas na síntese, no resumo, se diz: quem subirá ao monte do Senhor? E mais adiante, no versículo 4 diz: o que é limpo de mãos e puro de coração. Uma igreja pode ser estrutura, ela pode ter todas as coisas estruturadas e organizadas, isso é bom. Ter programas, ter talentos, mas sem santidade, ela não sustenta a presença de Deus. O que faz a diferença na nossa vida quando nós
caminhamos para algumas igrejas e vamos visitar, não deveria ser a beleza, a técnica, a estrutura, a organização. Não deveria ser essas coisas que talvez encham os nossos olhos e a gente diz, nossa, opa, que linda essa igreja, fantástica. Mas se não sentir a presença de Deus, você obviamente vai entender que Deus não está ali. Você vai perceber que o que está são programas, são organizações, nada contra. Você vai perceber todas as aparentes virtudes, mas se o Senhor não está presente, não podemos dizer que ali é a igreja do Senhor. Porque a igreja do Senhor reflete a glória do Senhor. E nós não podemos permitir em que na nossa própria vida venhamos a maquiar a igreja, colocar as rugas nela, pôr todos os defeitos com maquiagem. Porque o Senhor Jesus vai tirar a maquiagem. Ele vai abrir, vai desnudar, para trazer a verdade à tona e nós podermos entender a glória do Senhor, que é a santidade que Ele pede para cada um e, no corporativo, para a sua igreja. Sem santidade, ela não sustenta a presença de Deus. A presença de Deus não é apenas para ser sentida dentro da igreja, ela é para ser manifestada fora dela. Uma igreja santa se torna um lugar onde cativos encontram liberdade, feridos encontram cura e perdidos encontram direção. Quando a santidade atrai a presença libera poder. Você pode repetir isso comigo? Quando a santidade atrai a presença libera poder. Que possamos entender essa verdade. Ponto de número 3, queridos. Nós somos responsáveis pelo ambiente. A atmosfera espiritual é de nossa responsabilidade. Quando nós nos vemos apaixonados pela palavra do Senhor, é a única forma de estarmos em relacionamento com o noivo. O nosso coração precisa estar enternecido com a vontade de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, 16, 17 diz, vocês são um santuário de Deus. O santuário de Deus que são vocês é sagrado. Cada membro contribui para o ambiente espiritual da igreja. Se o ambiente espiritual da igreja está saudável, ela se torna um ambiente onde o Espírito Santo se move livremente. E quando o Espírito se move, vidas são transformadas, cadeias são quebradas e pessoas são restauradas. Essa é a verdade que a gente precisa ver. Nós não podemos nos contentar com menos que isso. Se queremos refletir a glória do Senhor Jesus, não é a glória de homens que venha roubar a glória do Senhor Jesus, porque Ele é o dono da igreja. Não podemos permitir que homens se façam donos do rebanho. Aqueles que entendem a mensagem vai compreender que quando se posiciona alguém para pregar o evangelho, ele é representante do dono da igreja, ele não é o dono da igreja. Ele instrui a igreja no caminho em que se deve andar. A relação que existe entre igreja e pastor é a mesma de Cristo com seus discípulos. E dessa forma, a gente vai liberar a graça do Senhor pela nossa própria responsabilidade em manter o ambiente santo. Santo e santo. Lá em cima, nos céus, na presença do Senhor, se escuta os querubins dizendo,
Santo, santo, santo. Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Santo, santo, santo. Por isso que nós cantamos aqui. Santo, santo. Santo é o Senhor. Essa mensagem não precisa entrar só nos nossos ouvidos, ela tem que descer ao coração. Converter o coração que é enganoso. Ponto de número 4. Unidade e santidade caminham juntas. Efésios capítulo 4, versículos 1 a 3 diz: Vivam de modo digno, esforçando-se diligentemente por preservar a unidade do Espírito. Não existe santidade verdadeira com divisão, com fofoca e com falta de perdão. Unidade e santidade potencializa a missão. Uma igreja dividida não consegue cumprir a missão de Cristo. Mas uma igreja unida e santa carrega autoridade espiritual, manifesta o poder de Deus e impacta a cidade. A santidade prepara o altar, a unidade libera o fogo e a missão revela a glória. Você pode repetir isso comigo? A santidade prepara o altar, a unidade libera o fogo e a missão revela a glória. Permita-lhe trazer uma pequena ilustração. Quantos aqui de vocês já visitaram uma embaixada? Quantos já visitaram um consulado? Quantos sabem dizer qual é a diferença entre embaixada e consulado? O distrito é menor no consulado, o distrito é maior na embaixada, mas ambas têm a mesma representatividade daquele país. É muito fácil a gente falar sobre essa figura, porque uma embaixada é um pedaço de um país dentro de outro território. Quando você entra em uma embaixada, você está sob outra autoridade, outra cultura e outra lei. Assim deve ser a igreja. A igreja é uma embaixada do reino de Deus na terra. É o que deve acontecer nessa igreja. O que é que deve acontecer? Vamos colocar isso como pergunta. O que é que deve acontecer dentro dessa embaixada? O que aconteceu no ministério de Jesus? Libertação, cura, restauração e esperança. Se somos uma embaixada do céu, as pessoas devem experimentar o céu quando entrarem em contato conosco. Infelizmente, a gente perde de vista isso. Infelizmente, a gente acha que é tão maravilhoso e é muito gostoso assim. Nós vivemos em unidade pela associação social. Sim, a igreja experimenta socialidade. Sim, a igreja experimenta momentos maravilhosos de comunhão, momentos em que as pessoas divertem-se. Mas, queridos, o objetivo não é social. Está escrito na palavra de Deus que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e palavra de Deus. Então, nós precisamos ser representantes dignos, sermos embaixadores verdadeiros. Porque se nós não representarmos, Deus pode enviar outro ou outros embaixadores. Ele destitui rei e reinos, mas ele estabelece os fiéis. Nós precisamos entender com responsabilidade que a igreja ela reflete o nome do Senhor Jesus.
Se o nome de Jesus está sendo santificado em nós, então a vida de Jesus precisa ser visível através de nós. Não fomos chamados apenas para evitar o pecado, mas para revelar a glória de Deus no mundo. Em resumo, querido, santidade nos separa. Mas santidade não é isolamento. É capacitação para representar Jesus corretamente. Presença nos enche da glória dele. E missão nos envia para sermos seus embaixadores. Vamos à nossa aplicação. Aqui merece algumas perguntas reflexivas que você deve fazer a si próprio. Estou contribuindo para a santidade da igreja ou para enfraquecê-la? Minha vida fortalece ou contamina o ambiente espiritual? Tenho promovido unidade ou divisão? A nossa vida precisa refletir todo dia, individualmente, porque nesse individualismo nós fazemos juntos, concordamos juntos e corporativamente somos esse fenômeno chamado igreja. Igreja é igreja não é porque ela tem um título chamado de igreja, não é porque ela está registrada em um cartório que ela é chamada de igreja. Igreja é igreja quando ela representa o dono dela. Igreja é igreja quando nós vivemos a graça do Senhor e trabalhamos juntos contra o pecado. Não estamos aqui para apontar erros, deslizes, dificuldades, fraquezas de quem quer que seja. Mas precisamos ter consciência de algo. Enquanto estivermos na terra, nós somos imperfeitos. E lembre-se que Deus encerrou todo mundo debaixo do pecado para Ele exercer misericórdia para com todos. Por isso nós podemos ajudar uns aos outros. Quando vê o irmão com dificuldade, não aponte a sua dificuldade. Ore por ele, ore por ela. É dessa forma que a gente estende a graça de Deus e nos curamos uns aos outros, e o lugar haverá libertação, haverá cura, haverá salvação, e nós estaremos representando a glória do Senhor neste lugar. Se coloque de pé na presença do Senhor. Eu quero dizer, os amados irmãos, profeticamente, que Deus está levantando uma igreja pura, alinhada e cheia da sua presença. Na sua oração, peça a Deus para que você possa exalar o perfume de Cristo. Mas se você não tiver unidade com a palavra, você mesmo já está dividido em si próprio. A palavra tem que ser anelada dentro do teu coração. A palavra de Deus precisa ser entretida dentro do teu coração e na tua mente. A sua mente precisa transformar o seu coração, porque o seu coração não quer servir a Deus. O seu coração, ele quer entrar na gandaia. Ele quer botar maquiagem. Ele quer lembrar da festa que vai surgir. Mas quando a mente trabalha no coração, diz assim, espera aí um pouquinho. Deixa eu entrar na festa santa da presença do Senhor. Deixa eu me vestir de mantos de justiça. Deixa eu liberar a vontade do Senhor dentro de mim, da minha vida. E façamos isso, todos nós, em unidade. Coloque a sua mão no ombro do amado irmão, do seu lado ou do outro, e vamos interceder. Interceda para o seu irmão. Olhe para os céus e vamos pedir ao Senhor que nós sejamos tocados
por uma unção especial, que venhamos a experimentar a santidade de Deus como nunca experimentamos antes. Vamos viver esse momento especial, que é um momento cuja glória do Senhor faz uma grande diferença. Que nós não venhamos ser levados por qualquer vento de doutrina, qualquer conhecimento alheio, mas que a verdade e a palavra que Jesus usou para cumprir seja evidência em nossos corações. Foi pago um alto preço. Foi derramado o sangue do Cordeiro para que nós pudéssemos ser redimidos na presença dele. Estou, meu Deus, contribuindo para a santidade da tua igreja nesse lugar, Pai. Estou, meu Senhor, fortalecendo, Pai, o elo, Senhor, no vínculo da paz, exibindo o amor de Cristo em minha vida, Pai eterno. Pai, será que eu tenho promovido a unidade, Senhor? Olha para cada um de nós, som dos nossos corações, ó Pai. Vê em cada um de nós individualmente, Senhor, se há algum caminho mau. Ó Deus, repreende esse caminho mau. E dá graça, Senhor, para que nós possamos viver o melhor de Ti. Ajuda-nos, ó Senhor, a ver a Tua face. Queremos nos encontrar contigo. Sentir, ó Deus, o Teu abraço, pelo abraço da palavra que nós abraçamos. Abraçando, ó Deus, cada versículo. E que fala os nossos corações, e que nossos corações ouvem a voz do amado. Porque devemos, ó Senhor, Te obedecer. Ajude-nos, ó Pai. Tende misericórdia de nós. Santifica-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, nós temos estudos durante a semana. A maneira mais simples e mais perfeita de representar Cristo, o papel que nós fazemos dentro da igreja, tem alguns pilares que, para que a glória do Senhor se manifeste, para que haja libertação, para que haja cura, para que haja transformação, os pilares essenciais é ensinamento da palavra, e nós fazemos isso doutrinando a igreja. Participe, apaixone-se pela palavra. Às terças nós temos encontro bíblico online, no conforto da sua casa. Se você estiver ocupado, acesse pela gravação que está disponível, mas acompanhe. Conheça o Senhor conhecendo a palavra. Às segundas-feiras existe intercessão, outra base firme da igreja, porque sem oração e intercessão, a igreja ela não se fundamenta. Participe dos relógios de oração. Participe da mordomia, onde você serve o Senhor com seus recursos, agradecendo a Ele pelos recursos que Ele tem dado para você. Não seja ingrato. Se você não consegue reconhecer que é Ele que deu para você o talento, que Ele que deu para você a oportunidade, reconheça. É a Ele que você deve servir e é a Ele que você deve entregar. Mas Ele determinou que se faça isso na sua casa. A palavra do Senhor assim determina. Você quer receber as bênçãos de Deus? Você quer que Deus seja fiel a você? Seja primeiro fiel ao Senhor. Está escrito na Bíblia, quem primeiro deu a Ele e depois recebeu. Porque dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Glória, pois, e majestade sejam dadas a Ele. A igreja que se adorna com esse ato de justiça, ela se torna uma igreja poderosa. Está escrito na palavra, por amor a vós repreenderei o devorador.
Então, se você estiver em dívida com o Senhor, você não está em dívida com a igreja. A igreja é só o lugar onde se reflete, mas se você estiver em dívida com o Senhor, acerte diante do Senhor. Porque Deus, Ele é bom.